Fala galera do Missal, vamos então começar o nosso curso de resistência dos materiais, pessoal. Essa cadeira que é bem comum na área de exatas, nas áreas de engenharia, etc, tá? O que é a resistência dos materiais? Do que ela se ocupa, pessoal? A resistência dos materiais basicamente se ocupa com materiais que não são mais rígidos, ou seja, os materiais deixaram de ser rígidos, tá? Lá na isostática, quando a gente estava estudando lá, a gente tinha uma barrinha aqui, por exemplo, ó, com um apoio duplo, um apoio simples. A gente colocava uma carga aqui, uma carga F, e essa barrinha era rígida, ou seja, ela não se deformava. Ela não tinha uma deformada, que a gente chama, tá? Aquilo que acontece na vida real, tá? Aqui, no estudo da resistência dos materiais, agora eles se deformam, tranquilo? Agora os materiais se deformam. E isso é o mais importante que a gente tem para entender, porque se a gente está trabalhando com materiais que se deformam, a gente tem que levar isso em conta de alguma maneira, tranquilo? Então, a gente tem que definir grandezas que correspondam a essa deformação e o motivo dessa deformação aqui. Então, a gente tem que ter tensões e deformações, tá? Ou seja, a gente trabalha com uma relação entre as duas coisas. Uma relação que às vezes é linear, às vezes não é, e a gente vai ver com isso aí, tá? Tensão, a gente pode ter uma tensão axial, eu vou falar depois para vocês, a gente pode ter uma tensão de cisalhamento ou de corte, tá? Uma deformação, a gente pode ter uma deformação específica longitudinal, tranquilo? A gente pode ter uma deformação específica transversal, a gente pode ter uma distorção e assim por diante, mas isso aqui a gente vai conceituar bem direitinho e não tem problema ainda, tranquilo? Agora, olha só, se a gente estava lidando com coisas que não se deformavam, a gente estava lidando com esforços, tranquilo? Que tipo de esforços eram esses aí? Eram esforços do tipo esforço normal, né? Que a gente via por exemplo, aqui. Eu tenho uma seção transversal, ó, aqui naquela barrinha lá, ó. Eu tenho aqui a minha barrinha biapoiada, tranquilo? Tenho o meu apoio duplo, o meu apoio simples, e eu tinha o método das seções, que eu cortava isso aqui e via o que acontecia em cada seção. Digamos ali, ó, na seção da esquerda, tá? A gente via que criava um esforço normal, um esforço cortante, tranquilo? V, eu vou chamar aqui, e um momento, a gente falava que era um momento fletor. Beleza? Então, a gente tinha essas coisas aqui que eram nossos esforços, eram solicitações internas, né, fundamentais, digamos, o normal, o cortante, o momento, fletor, e a gente tinha também o momento torsor, tá? Aqui a gente não vai estar lidando mais diretamente com essas aqui, isso aqui são fundamentais, a gente vai usar, na verdade, isso aqui para achar a nossa tensão e as nossas deformações com relação a esses esforços aqui. Então, a gente não usa mais só isso aqui, mas a gente parte para essa relação de tensão e deformação, tranquilo? Baseado nisto aqui. Então, assim, olha, pessoal, se os materiais se deformam, eles vão sofrer alguns fenômenos. Eles vão sofrer fenômenos geométricos, tranquilo? Que tem a ver com a nossa deformação. É a nossa deformação, que daí a gente define como deformação longitudinal, transversal e assim por diante, tranquilo? E a gente tem também fenômenos mecânicos, que tem a ver com a difusão dos esforços para qualquer parte do corpo, tranquilo? Por exemplo, a gente tem o esforço normal, que se a gente pegar, vamos colocar aqui nossa barrinha de novo, nossa barrinha vermelhinha aqui, eu já estou gostando dela, tá? Digamos que eu tenho um esforço aqui, ó, uma força assim. Não interessa como, tá? Se eu cortar aqui e fazer essa seçãozinha que eu falei, a gente vai criar aqueles esforços que eu falei ali, e esses esforços vão se difundir através de toda a peça, tranquilo? É meio óbvio para nós a gente pensar que perto da aplicação da força, perto daqui, os esforços vão ser mais intensos, enquanto longe disso aqui, os esforços vão ser menos intensos, tá? E a gente tem isso aí traduzido nos fenômenos mecânicos de difusão, essa difusão dos esforços para as diversas partes do corpo. A gente vai estudar isso aí a fundo, tranquilo? Então tá, olha só, quando a gente tem corpos reais, pessoal, ou seja, o que são corpos reais? Corpos que se deformam, tá? A gente aplica um carregamento nele, digamos um carregamento distribuído aqui, ó. Vamos fazer um carregamento daqueles clássicos assim, tá? Normalmente os professores colocam assim, várias flechinhas, eu vou colocar só esse primeiro que eu coloquei ali normalmente, tá? O que acontece quando a gente faz isso aqui?
na vida real, pessoal. Na vida real, mesmo com o peso próprio da viguinha que eu coloquei aqui, esse negócio vai se deformar, tranquilo? Ele não vai ficar numa situação não deformada na vida real, beleza? Então, a gente tem uma mudança da forma original. Aqui a gente tem uma mudança de forma. Vou colocar mud de forma. Tá? E o que isso implica? Implica que eu tenho deformações que são causadas por tensões, beleza? Como eu estava falando. Então, eu botei aqui, olha só, a não ser que isso aqui quebre, que eu bote esse esforço, digamos, essa carga externa Q aí, tá? A gente vai ter uma difusão dos esforços ali dentro e vai se criar uma nova configuração de equilíbrio, tá? Isso aqui sozinho, sem essa carga externa, estava em equilíbrio. Agora, isso aqui também tem equilíbrio, tá? Também equilibrado. Librado. Beleza? Então, só que está numa situação deformada. Agora, muda alguma coisa para achar, por exemplo, as reações aqui, as reações nos apoios. Muda alguma coisa? A gente tem um H aqui, digamos A, aqui VA e aqui VB. Não, não muda nada. É a mesma coisa naquilo que a gente já estudou de isostática, tá? Que, por que isso? Por que é a mesma coisa? Porque a gente considera essas deformações, pessoal, muito pequenas, tá? A gente está trabalhando com pequenas deformações. Se a gente está trabalhando com pequenas deformações, isso não, a gente pode considerar a mesma coisa. Ou seja, o equilíbrio na situação deformada é praticamente igual, tá? Praticamente o mesmo tipo de equilíbrio, tá? Da situação deformada, ou seja, da situação original. Praticamente igual ao original. Original. Beleza, pessoal, tá? Fazendo um resumo, então, disso aí, um resumão, tá? Para ver como a gente pode estabelecer esse estudo que a gente vai fazer. Digamos que a gente tem a nossa estrutura, tranquilo? A gente tem a nossa estrutura lá, digamos, vamos lá. A nossa viguinha aqui, biapoiada. Eu tô botando isso aqui sempre porque é a mais simples, tá? A gente tem um carregamento aqui, tá? Então, a gente vai ter a seguinte. Depois que a gente tem a estrutura, a gente aplica um carregamento, digamos uma força F lá, beleza? E essa força F é uma carga externa. Essa carga externa, pessoal, ela pode ser tanto ativa, tá? Ou seja, é aquela que está sendo aplicada externamente mesmo, ou ela pode ser reativa, né? Reativa. Que é, por exemplo, aqui quando eu aplico aquela carga, vão surgir reações nos apoios aqui embaixo, ó. Uma reação vertical no A, reação vertical no B, chamando esse aqui de A e este aqui de B, né? Então, tá. Dadas essas cargas externas ativas e reativas aí, pessoal, vão surgir, por causa disso, os esforços e vão ter solicitações, tá? E essas solicitações são do tipo tensão e deformação, tá? Tu já notou, e eu já expliquei, já tentei explicar, deformação, que só tem tensão se a gente tem aqueles esforços fundamentais. A gente tem o nosso esforço normal, a gente pode ter também o nosso cortante, o nosso momento e o momento torsor, tranquilo? Sem isso aqui, não tem por que a gente ter tensão, porque não vai ter nada numa peça na nossa estrutura, tranquilo? Beleza, então tem essas solicitações, e essas solicitações a gente tem que comparar com o limite resistente do material, tranquilo? Olha só. Porque o material ele não aguenta indefinidamente, ele vai ter um limite de resistência. Para estabelecer, isso aqui é um fator do material, por exemplo, o aço aguenta tanto de carga, tranquilo? Dados esses limites que a gente estabelece critério de resistência, tá? Ou seja, a gente não quer que o negócio chegue muito perto desse limite, por exemplo, digamos que, hipoteticamente, tá? Assim, que a resistência do aço seja 10. A gente não quer que chegue no 10, porque se chegar no 10, a gente vai estar correndo muito risco, né? Porque no processo de fabricação do aço, etc., tu tem várias incertezas. Então, tu sabe que estatisticamente o limite é 10. Mas eu não quero chegar no 10. Então, eu quero fazer um critério de resistência, ou seja, o que eu vou poder botar naquela peça de verdade, tá? Então, eu vou definir um fator de segurança. Um fator de segurança ou um coeficiente de segurança, tá? Coeficiente de segurança. Para que a gente não chegue exatamente, não exija tanto daquela peça ali, beleza? E isso aqui, dados esses limites resistentes dos materiais, as solicitações, as cargas externas, a tensão, deformação, relação entre eles e o nosso coeficiente, já falei, né? A gente vai chegar em algumas, no final de tudo isso,
no nosso projeto da peça e na verificação. A gente pode fazer também verificação, tranquilo? Ou seja, eu posso tanto projetar a minha peça com esses dados todos que eu achei, ou eu posso pegar uma peça existente já e ver se ela cumpre aquilo que eu preconizei aqui, olhando o quê? Dado um carregamento externo, ativo e reativo, tá? A relação de tensões e deformações dentro da peça, porque é isso que a gente vai olhar, e os limites resistentes dos materiais, a gente estabelece um critério de resistência que espera que ele tenha que cumprir e vai projetar isso ou verificar se a peça cumpre esses projetos aí, essas especificações. Tranquilo? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Vamos ter um baita módulo aí, um baita curso. Espero que vocês acompanhem. Um abraço, tchau, tchau.